pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira videoaula com o objetivo de treiná-los no conceito de algoritmo. Esse programa é chamado de Visual G e nós utilizaremos esse programa para criar o nosso primeiro algoritmo. Algoritmo sabe que nada mais é do que uma sequência lógica, uma forma de se fazer alguma coisa, uma espécie de receita de bolo, onde os ingredientes seriam considerados cada linha no nosso código que faria alguma coisa funcionar. Então vamos entender um pouco mais agora sobre o algoritmo utilizando esse programa. Para você que já instalou o Visual G na sua máquina, basta abrir o programinha que tem essa cara aqui, esse formato com desenho de computador e escrito Visual G. Podem perceber que a interface do programa é extremamente simples. Ela contém menus e ferramentas como praticamente todos os programas. Tem uma área de edição de texto, muito familiar, que inclusive vai nos ajudar por ser colorida. E na parte inferior nós temos o escopo, que vai nos permitir observar variáveis e palavras reservadas do Visual G, assim como o andamento da última execução. Vamos poder ver o programa em movimento, vamos dizer assim, em execução, a cada movimento que a gente fizer no código. E nessa área é a área de edição do nosso código. Essa área é a área que a gente utiliza para poder fazer as coisas acontecerem aqui. Aqui você tem o algoritmo, por exemplo, e o nome. A função autor, data e seção de declarações, se vocês observarem, essas quatro linhas têm um conjunto de barras, ou barras duplas, duas barras antes. O fato de ter essas duas barras antes da linha significa que isso é um comentário, ou seja, que essa linha, que essa sequência está comentada, não será interpretada por um código. Em programação, meus amigos, toda vez que se comenta um determinado trecho do seu código, aquele comentário serve para duas coisas. Primeiro, para dizer ao programa que aquilo não deverá ser lido, aquilo deve ser ignorado, pois é um comentário. Ele não vai compilar aquilo. Segundo, serve para te orientar em relação a algum código que você fez. O comentário ele pode te instruir para entender uma determinada função, algo mais complexo. E até mesmo você pode usar comentário simplesmente para fazer compilação e testes de bug. Por exemplo, você quer ver se tem uma coisa numa linha dando erro e você não consegue rodar o programa, você comenta uma parte do código e tenta executar o programa. Se o programa rodou, significa que aquela parte que você comentou, o defeito está ali. Então o comentário ele pode ser utilizado para muitas coisas. Para informar, para deixar o seu programa mais documentado, mais detalhado, e também para essa questão de repente você debugar e procurar erros, tá? Bom, como eu disse, temos o menu arquivo, editar, exibir, que são arquivos, são menus comuns em quase todos os programas, e temos também aqui uma barra de ferramentas com as opções mais utilizadas, né? Novo, abrir, salvar, imprimir, recortar, copiar, enfim. Bom, primeira coisa, vamos colocar aqui um nome nesse algoritmo, onde está aqui entre aspas duplas. Observa aqui que esse código ele começa da seguinte forma, essa é a estrutura do nosso algoritmo, olha. Tem algoritmo, var, início e fim algoritmo. Essa é a estrutura desse procedimento, deste algoritmo. Você tem um algoritmo, que é um procedimento, você tem a variável, eu vou explicar o que é variável, e você tem o início e o fim do algoritmo. Bom, como a gente sabe, tudo que você faz no algoritmo, para quem já leu o artigo, é como se fosse uma instrução que você dá para que o computador faça alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou na sala de aula e eu peço para os meus alunos escreverem alguma coisa, eu falo, olha pessoal, escreve aí. Eu falo, escrevam, né? E eles vão lá e escrevem aquilo que eu estou pedindo. Se eu quiser, por exemplo, que o computador escreva uma mensagem na tela, eu vou fazer isso da mesma forma. Eu vou falar, computador, escreva, e vou passar uma mensagem para ele escrever. E isso, a forma como eu vou passar essa mensagem para esse computador é muito importante. Então, para a gente saber onde que a gente faria isso, primeiro a gente vai fazer algumas descrições relacionadas a esse algoritmo. Primeiro vamos dar um nome para esse algoritmo, colocar na função autor, a data está correta, que é a data de hoje. E aqui você pode, na seção de declarações, colocar algum comentário para esse algoritmo. Por exemplo, algoritmo que faz cálculos sobre cálculos financeiros, taxa de juros ou coisa do tipo. Onde está escrito sem nome, vamos trocar para meu primeiro algoritmo. Muito bem, meu primeiro algoritmo. Função. Vamos criar uma função pergunta nome do usuário. Algo bem simples. Autor, vou colocar meu nome e vocês colocam o de vocês. Aí. Data está correta, sessão de declaração não vou colocar nenhuma. Vindo aqui depois, ignorando a var por enquanto, venho aqui depois da seção de comandos, pressiono a tecla Enter. E aqui nós vamos começar o nosso código, né, após a seção de comandos. Aqui você poderia fazer algum comentário, mas por enquanto a gente não vai fazer nenhum. Eu quero que vocês escrevam aí o seguinte. Vocês vão escrever. Escreva. Tanto faz que seja em maiúsculo, como eu fiz, como também pode ser em minúsculo.
Aqui no Visual G não vai ter nenhuma diferença para isso. Se vocês observarem bem, quando você escreveu a palavra escreva, mudou-se a cor da palavra. Antes, se você colocar aqui, por exemplo, um X, ela vai ficar uma cor mais escura, uma cor preta. Ou seja, está mostrando para você que aquilo não é um comando. A partir do momento que você tirou o X e ele mudou a cor, está em um tom de azul mais forte, você tem um comando, você tem uma palavra reservada, você tem um código dessa linguagem. Em editores profissionais de programação, você vai ter isso. Sempre que você usar um comando da linguagem, o editor vai reconhecer aquele comando e vai colorir para você, o que te ajuda muito a programar. Se você utilizar um editor mais simples, ele não tem esse recurso. Então todo o código vai ser da mesma cor. Procure utilizar editores que te ajudam, que facilitam para você a arte de escrever códigos, vamos dizer assim. Bom, para a gente poder passar aqui uma mensagem na tela no Visual G, ele exige que você coloque a mensagem entre, primeiro, parênteses. Você tem que colocar a mensagem entre parênteses. E se for uma mensagem de texto, como por exemplo, bem-vindo ao programa, olá pessoal, coisa do tipo, você tem que colocar isso entre aspas. Não só aqui no Visual G, mas para praticamente todas as linguagens de programação, se você quiser passar uma mensagem de texto, você tem que colocar essa mensagem entre aspas. Então eu vou colocar a mensagem entre aspas duplas, tá? Aspas duplas. Eu vou colocar bem-vindo ao nosso primeiro programa, vamos dizer assim. Certo. Então nós temos a mensagem bem-vindo ao nosso primeiro programa. E eu vou colocar mais um escreva aqui embaixo. Escreva. Vou colocar aqui o seguinte. Vou perguntar o nome dele. Vou interagir com o usuário. Qual o seu nome? Olha só. Então eu tenho aqui o bem-vindo ao nosso primeiro programa. E na frente desse texto vai aparecer qual o seu nome. Na frente, não vai ser embaixo como está aqui não. Então por que eu coloquei aqui embaixo? Bom, na linguagem de programação, toda vez que você termina uma linha, toda vez que você termina uma linha de código, você deve finalizá-la com um sinal. Às vezes pode ser um ponto, às vezes pode ser um ponto e vírgula, às vezes pode ser uma vírgula, vai depender de linguagem de programação. A maioria das linguagens utiliza o ponto e vírgula para encerrar uma linha de programação. O Visual G, ele considera que uma linha acaba quando você vai para a linha de baixo, quando você inicia outra linha. Se você iniciou outra linha, ele já considera. Então você não precisa usar ponto e vírgula, nenhum sinal aqui por enquanto. Mas aquela linha de cima, de código, eu acabei. Eu quero mais um escreva, eu tenho que colocar na linha de baixo, obrigatoriamente. Por enquanto eu vou deixar mesmo uma mensagem aparecendo na frente da outra e depois eu arrumo isso mostrando para vocês uma diferença. Vou mandar rodar este programa. Você pode mandar rodar esse programa de duas formas. Aliás, de várias formas na verdade. Você pode vir aqui no menu algoritmo, você pode vir aqui em executar, ou você pode pressionar a tecla F9. Você pode vir tanto no executar como pressionar a tecla F9. Observe que o desenho do menu algoritmo executar também está aqui, ó. Então se você clicar aqui, ou se você pressionar a tecla F9, você vai ver o seu programa rodando. Então eu vou clicar no menu na opção executar e olha só, aparece o prompt pra gente dizendo as mensagens que a gente criou lá, ó. Bem-vindo ao nosso primeiro programa, aí colado na frente, qual o seu nome. Então vamos corrigir isso, vai ser a primeira coisa que a gente vai melhorar nesse código. Vamos fechar aqui. E vamos colocar agora na frente do escreva a letra L. Você vai falar assim, Claudio, mas por que nós vamos colocar a letra L na frente do escreva? Muito simples. Você vai colocar a letra L na frente do escreva para que o algoritmo reconheça, dentro da linguagem dele, do manual da linguagem dele, que você possa acrescentar uma linha após escrever a mensagem. Então ele vai escrever a mensagem e logo em seguida ele vai pular uma linha, saltar uma linha. Em linguagens de programação em inglês também tem esse tipo de estrutura. Vamos ver se deu certo? Pressione mais uma vez a tecla F9 ou clique na opção executar e você vai perceber que ficou tudo correto. Bem-vindo ao nosso primeiro programa e perguntando qual é o seu nome. Você provavelmente deve estar interessado em digitar o seu nome e poder passar essa mensagem para o computador. Você está interessado em responder. Para que a nossa aula não fique muito básica, hoje eu vou ensinar para vocês já o conceito de variável. Para que você possa interagir com o usuário e receber informações digitadas pelo teclado do usuário, você precisa guardar essa informação em algum lugar. Nós sabemos que as coisas no computador são guardadas sempre na memória RAM. Já em aulas anteriores comentei com todos vocês sobre isso. Vou estar colocando essa pequena explicação também na aula 3. A memória RAM é responsável por guardar as informações utilizadas pelo computador enquanto o computador está online, ou seja, ligado. Agora, quando a gente quer, vamos dizer assim, usar um espaço dessa memória, para quem leu lá o artigo do blog, deve ter visto o trecho do vetor quando fica bem explicado isso.
Quem quer usar esse espaço de memória para guardar alguma informação, deve dar um nome para essa locação de memória. Em programação, a gente chama esse nome de variável. Por que variável? Porque você nunca sabe o valor que tem lá, pode variar de acordo com um determinado preenchimento. Por exemplo, o computador perguntou meu nome agora, eu vou falar Cláudio. Se fosse outra pessoa, eu ia falar João, Maria, Ana, Pedro, Paulo, enfim. Vai falar o nome de acordo com quem estiver usando. Então é uma variável. Agora, para a gente poder definir essas variáveis, é importante diferenciar, por exemplo, a variável que vai ter o nome da pessoa da variável que vai ter, por exemplo, a idade da pessoa. Então é importante que a gente também dê nomes a essas variáveis e que também a gente separe essas variáveis de acordo com a classificação, com um tipo. Vai ter variável que vai guardar tipos, por exemplo, com números. Uma idade, por exemplo, 13, 17, 25. E vai ter variável que vai guardar informações de texto. Vai ter variável que vai guardar informação tipo data. Vai ter variável que vai guardar informação tipo moeda, por exemplo. Lá você coloca 3,50. Então a variável ela tem que ter um nome para poder guardar uma informação e saber também que tipo de informação ela guarda. E uma forma de você fazer isso, por exemplo, aqui no Visual G, uma forma bem simples, onde tem o trecho para declaração de variáveis, você dá um nome para sua variável. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, underline, cliente, né? Um nome de uma variável bem grande, mas só para a gente entender, eu poderia colocar só nome, mas eu não quero gerar dúvidas por enquanto. Vou colocar nome, underline, cliente. Nome de variável não pode ter espaço, não pode ter caractere especial. Vocês já vão aprendendo isso de cara. Você quer dar um espaço? Ou você faz isso daqui, ó, coloca o underline, ou faz uma coisa que a gente gosta bastante também, que é colocar a próxima letra em maiúsculo. Tá? Você coloca a próxima, ou seja, a primeira letra da próxima palavra em maiúsculo. Esse é considerado uma boa prática também, mais um código mais organizado. Por isso vamos deixar assim. Bom, criamos nossa primeira variável, nome cliente. Agora temos que dar um tipo para essa variável. Para dar um tipo aqui no Visual G, para definir um tipo de variável, você vai utilizar dois pontos e vai colocar, você pode até colocar dois pontos juntos ou separados da forma que você achar melhor, e vai colocar o tipo. Por exemplo, esse tipo de variável, eu vou aceitar nomes. Então o cara pode ter letras, ele pode ter números, pode ter qualquer tipo de caractere. Né? O Dom Pedro I, por exemplo, pode ter qualquer tipo de caractere. Eu vou colocar aqui então que ela é caractere. Aí, ó, caractere. Ficou sublinhado, mostrando que está tipado corretamente. Né? Recebeu um tipo. Agora, eu perguntei seu nome. Quando eu mando o aluno escrever, ele fala, ó, vai lá e escreve no caderno. Ele vai lá e escreve no caderno. Se eu mando o computador escrever, o computador vai lá e escreve na tela. Agora, se eu quero que o aluno armazene na cabeça dele, na memória, aquilo que está escrito num livro, por exemplo, ou aquilo que está escrito no caderno, eu tenho que mandar o aluno ler. Eu tenho que mandar ele fazer uma leitura. Eu tenho que pedir para o aluno, ó, leia esse conteúdo para você poder gravar. Assim como eu falo, ó, leia as matérias da aula 1 e da aula 2, leia os artigos. A mesma coisa eu devo fazer com o computador. Eu devo falar, computador, leia a informação que que o usuário está digitando via teclado. Leia o que está sendo passado por teclado. Então é isso que nós vamos fazer agora. Da mesma forma que a gente fez o escreva aqui, a gente vai fazer o leia. Então a gente vai falar o seguinte, ó, leia. Só que a gente vai falar para o computador aonde que ele vai guardar essa leitura. Então você vai usar os parênteses, assim como você fez aqui no escreva, e você vai dizer para o computador, ó, leia, e ele vai guardar. A gente já sabe que o humano ele lê e guarda na memória, no armazenamento, no consciente, no cérebro. O computador a gente vai ter que definir para ele onde que ele vai guardar isso. Ele fala, leia, mas você vai guardar onde? A gente vai guardar naquela variável que foi criada, ou seja, nome cliente. Então, pessoal, quando você grava a variável de programação dessa forma, quando você dá um lay aqui para o algoritmo e coloca nome cliente, você está falando para o computador, olha, existe uma variável que foi criada, que está na memória RAM do computador, ela se chama nome cliente, e o que o usuário digitar na opção qual é o seu nome, você vai gravar lá no nome cliente. Vamos testar isso para ver se dá certo? Vamos clicar aqui em executar. Olha só. Bem-vindo ao nosso primeiro programa. Qual o seu nome? Eu vou colocar aqui, meu nome é Cláudio. E se vocês observarem, olha só, lá no escopo ele criou uma variável do tipo global, chamada nome do cliente, do tipo caractere. Na hora que eu pressionar o Enter aqui, vocês vão ver que ele vai guardar o Cláudio lá na memória, lá no valor. Quer ver? Olha só. Fim da execução, Cláudio ficou gravado na memória, certo? Então, isso que é uma linguagem simples, isso que é uma sequência de instruções. Eu dei uma instrução para o computador, falei, olha, escreve na tela, escreva. Aí eu falei, agora leia, entenda o que o usuário está digitando. Ele foi lá e leu, guardou. Então, algoritmo nada mais é do que isso, é você passar instruções
para o computador fazer alguma coisa. É um conceito muito útil para quem está querendo aprender um pouco mais sobre lógica de programação. Eu espero que essa primeira aula, que esse primeiro vídeo, tenha sido muito útil para vocês entenderem esse conceito. Na próxima aula, eu trarei novos vídeos e exercícios sobre algoritmos para ser feitos no Visual G. Vou trazer novos conceitos para serem estudados. Então, por isso, fica aqui uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão fazer um algoritmo mais detalhado, perguntando para o usuário, além do nome, vocês vão perguntar a idade, vão perguntar, por exemplo, o time que ele torce, cidade que ele mora, vocês vão fazer perguntas desse tipo. E vão descobrir formas diferentes, vão fazer uma pesquisa na internet, ou podem procurar o próprio tutorial do Visual G, e vão fazer uma pesquisa sobre tipos de dados que vocês podem utilizar além do caractere. Então, pessoal, espero que vocês tenham tido uma boa lição nessa aula. Façam essa atividade, é um exercício proposto, e eu aguardo todos vocês na próxima videoaula. Até mais!